Olá a todos, eu sou o professor Evandro Carlos Garcia e os conduzirei no estudo do direito das sucessões. Estudaremos o testamento sob a luz da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro. Este conteúdo está no livro 5 do Direito das Sucessões, em seu título 3, da sucessão testamentária, que vai do artigo 1857 a 1990. O objeto deste estudo é o capítulo 5 dos testamentos especiais, sua seção 2 do testamento marítimo e do testamento aeronáutico, que vai do artigo 1888 a 1892. Vamos ao conteúdo. O artigo 1888 assim estabelece: quem estiver em viagem a bordo de navio nacional, de guerra ou mercante, pode testar perante o comandante, em presença de duas testemunhas, por forma que corresponda ao testamento público ou ao testamento cerrado. Parágrafo único. O registro do testamento será feito no diário de bordo. Bem, aqui nós vemos, então, que existe a possibilidade de alguém que esteja viajando em um navio brasileiro, porque aqui diz tem que ser um navio nacional, que essa pessoa, se ela não tem condições de fazer um testamento pela forma ordinária, surge então a possibilidade do testamento marítimo. Esse testamento marítimo, na verdade, não significa que essa embarcação tenha que estar necessariamente no mar. Pode, eventualmente, ser que essa embarcação esteja no lago ou, então, uma via fluvial, né, no rio, por exemplo. O importante é que ele não tem como fazer um testamento na forma ordinária, ele está em uma embarcação de bandeira brasileira, uma embarcação brasileira, um navio nacional, não importa se esse navio é de guerra ou mercante, então pode ser de guerra, pode ser mercante. Essa pessoa, então, deverá procurar o comandante deste navio e, na presença de duas testemunhas, estas duas testemunhas podem ser membros da tripulação ou simples passageiros, não importa. Eles, então, irão se apresentar ao comandante, vão dizer a ele que pretende fazer um testamento. Se ele optar pela forma assemelhada ao testamento público, após a lavratura desse ato no diário de bordo, perante essas duas testemunhas, o comandante, ou então o escrivão de bordo, porque há possibilidade aqui do comandante estar ocupado ou estar em alguma atividade que impossibilite ele de realizar aquele ato. Ele pode, então, aqui indicar o escrivão de bordo para fazer esse registro. Então, eles farão esse registro e, em sequência, eles entregarão isso ao comandante. Não há aqui exigência que o comandante assine. Basta aqui que assine esse documento
o testador, as testemunhas e o escrivão de bordo. Óbvio que se o comandante puder assinar, aqui vai dar maior certeza, né, da manifestação dessa vontade. Se ele, porventura, optar pela forma assemelhada ao testamento cerrado, o documento ele é escrito pelo testador ou por uma outra pessoa a seu pedido, e ele, então, entrega essa cédula testamentária em seguida ao comandante ou ao escrivão de bordo, perante duas testemunhas. Após essa entrega, o comandante, então, ou o escrivão de bordo, certifica esse ocorrido, data e assina esse documento, junto com o testador e as duas testemunhas. O ato aqui é contínuo, e então o comandante deverá passar, então, a lacrar esse documento segundo o que está previsto para a forma ordinária do testamento cerrado. Como eu disse, ou uma forma, né, assemelhada ao público ou assemelhada ao cerrado, ambos testamentos serão registrados no diário de bordo. Uma questão que surge é sobre a possibilidade de uma pessoa que tenha sido resgatada por essa embarcação, ou então mesmo uma pessoa clandestina, em viagem clandestina, se eles poderiam ou não fazer o testamento marítimo. Nesse debate, Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e também o autor Zeno Veloso, respondendo essa questão, eles compreendem que sim, bastaria que essas pessoas, ou essa pessoa, estivesse a bordo desta embarcação. Não interessa se não há diferença aqui se a pessoa ela é tripulante, se ela é passageira, ou se ela é um náufrago resgatado, ou se é um clandestino. Estando na embarcação brasileira, em viagem, seja no mar, seja em um rio, seja em um lago, e desejando fazer um testamento, não sendo possível fazer pela forma ordinária, ele poderá, sim, fazer o testamento marítimo. Esse entendimento também é acompanhado pelo Flávio Tartucci. O artigo 1889, ele já traz outra forma de testamento. Então, ele diz: quem estiver em viagem a bordo de aeronave militar ou comercial pode testar perante pessoa designada pelo comandante, observado o disposto no artigo antecedente. É óbvio aqui, né, que ele diz que pessoa designada pelo comandante. Imagina o comandante ter que deixar de pilotar o avião para poder acudir alguém que deseja fazer um testamento, né? Acho que não é muito conveniente. Então, o comandante tem aqui a autoridade para designar alguém que fará a sua vez. Aqui, da mesma maneira, a pessoa tem que estar em uma aeronave, seja ela militar ou seja ela comercial. Não importa aqui. E ela procura, então, a pessoa designar o comandante designa, então, alguém, na presença, então, de duas testemunhas, na forma que ela pode escolher, na forma que corresponde ao público ou ao cerrado. Da mesma maneira, o testamento aqui vai ser registrado no diário de bordo também. Apesar da lei
não fazer referência ao fato de se tratar de aeronave nacional, como fez no artigo 1888, há sim que se entender que a aeronave deve ser de bandeira brasileira, porque a regra comumente aceita é a de que os atos jurídicos devam ser aperfeiçoados segundo as regras do local da sua constituição, tendo-se em conta que as aeronaves brasileiras, elas são um prolongamento do território nacional, aplicando-se, então, portanto, a lei brasileira aos testamentos realizados no seu interior, ainda que seja esse testador um estrangeiro que queira fazer esse testamento. Mais uma vez, eu ressalto, esse testador não tem condições de fazer o testamento na forma ordinária. Vamos, então, ao artigo 1890. O testamento marítimo ou aeronáutico ficará sob a guarda do comandante, que o entregará às autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional, contra recibo averbado no diário de bordo. Então, após a celebração do ato, o testamento marítimo ou aeronáutico, seja ele correspondente ao público ou ao cerrado, deve ser entregue, então, ao comandante do navio ou do avião, que vai guardar esse documento com ele, esse encargo é dele, e ele se incumbe de entregar a uma autoridade local de desembarque. Aqui, então, o comandante, após essa viagem, deve entregar à autoridade local administrativa. Bem, nesse caso aqui, quem seria essa autoridade local, né? Bom, o Flávio Tartucci diz que o conceito de autoridade local deve ser tido aí na maneira mais ampla possível, mas sem perder de vista a certeza e a segurança do aperfeiçoamento do testamento. A título de exemplo, ele indica, pode ser entregue ao prefeito local, a uma autoridade policial, a uma autoridade portuária, uma autoridade aeroportuária, ou a um juiz de direito que estiver exercendo suas funções próximo ao local do desembarque. Bem, eu não comungo dessa posição. Eu compreendo que o dispositivo diz autoridades administrativas do primeiro porto ou aeroporto nacional. Eu penso que estaria ligado ao porto ou ao aeroporto, mas essa é uma compreensão minha. O posicionamento majoritário fica aqui com o Flávio Tartucci. O comandante, ele somente pode entregar o testamento após a identificação dessa autoridade, né, sob pena de responder por perdas e danos nos casos de negligência ou imprudência no ato de entrega e ocorreu o extravio desse testamento. O artigo 1891 estabelece que caducará o testamento marítimo ou aeronáutico se o testador não morrer na viagem, nem nos 90 dias subsequentes ao seu desembarque em terra, onde possa fazer, na forma ordinária, outro testamento. Bem, o que justifica a existência do testamento marítimo ou testamento aeronáutico é a excepcionalidade do fato que o testador não pode fazer na forma ordinária. Se ele, porventura, ele tem condições de fazer o testamento na forma ordinária,
Então, cessa aí a causa. Agora, no caso, ele ele não podia, ele não tinha condições, então ele fez no navio, fez na aeronave. O navio aportou, a aeronave aterrissou. Ele pode descer e fazer o testamento na forma ordinária? Às vezes sim, às vezes não. Pode ser que o navio permaneça de quarentena e passe o tempo que a lei aqui fixa, os 90 dias. Aqui ele diz é quando ele já está em terra. Mas esse testador pode ter descido da aeronave ou do navio desembarcado inconsciente, pode ter sido encaminhado para uma unidade de saúde e não tem condições de fazer na forma ordinária, pode ser que no local não tenha um tabelião, pode ser que não tenha condições de se realizar esse testamento, não existem as testemunhas possíveis que possam certificar a realização do testamento. São inúmeras as situações que acabariam sendo um impedimento, um empecilho, para que o testador fizesse esse testamento na forma ordinária. Então, enquanto persistir esses impedimentos, essas dificuldades, esses obstáculos, não há que se falar em caducidade do testamento. Aqui interrompe-se o prazo, então não conta esse prazo, e somente iniciará a contagem desse prazo quando já é possível o testador fazer esse testamento. Então, já não existe nenhum obstáculo intransponível para esse testador. Ele, então, deve fazer. Se ele, podendo fazer, e decorre 90 dias e ele não fez, então, aí, esse testamento, de fato, irá caducar e não tem o que ser feito. Bem, então, o artigo 1891 estabelece o prazo de caducidade desse testamento nessas hipóteses. O artigo 1892 estabelece que não valerá o testamento marítimo, ainda que feito no curso de uma viagem, se ao tempo em que se fez, o navio estava em porto onde o testador pudesse desembarcar e testar na forma ordinária. Prestem bem atenção, aqui ele diz que esse navio ou essa aeronave está em local onde pode o testador desembarcar. Então, essa é a primeira premissa. Ele pode. Pode ser que o navio esteja parado num porto, mas ele pode descer? Pode. Mas veja bem, por quanto tempo? O tempo que ele estará em terra será suficiente para fazer o testamento na forma ordinária? Ele poderá fazer? Ele não encontrará obstáculos para fazer esse testamento? Se sim, se ele encontra, então não há que se falar em causa de não validade, né, de invalidade do testamento. Agora, se ele não tinha como fazer, então é óbvio que valerá. Agora, se ele tinha como fazer e ele não fez, prevalece o artigo 1892 e esse testamento, de fato, não valerá. Essas eram as considerações que tínhamos para apresentar neste momento. Eu agradeço a todos pela atenção. Até a próxima.